Olá, bom dia pessoal do 7º ano, bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia, onde nós vamos estar falando ainda sobre a região norte. Então, no material de vocês vão acompanhar aí da casa de vocês, das páginas 6 à página 15. Isso aqui foi um resumo que eu fiz para vocês poderem compreender melhor o nosso conteúdo, mas que não deixa de fazer a leitura no material de vocês aí em casa. Tá? Então, aqui a gente vai falar sobre os aspectos naturais, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre o relevo, a hidrografia, vegetação, clima, os aspectos humanos, a economia, a indústria, comércio, turismo e o extrativismo da região norte. Então, a gente vai começar aqui primeiro a falar sobre o relevo, da região norte, que ele é formado principalmente por terras baixas, as planícies e os planaltos, tá? Então, o principal aqui, o planalto das Guianas, que estão localizados dois pontos mais altos, que é o Pico da Neblina, tá? Com 2.993 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.972 metros, tá? Na parte central, localizado na região amazônica. Aqui a gente vai falar um pouquinho do rio, dos encontros dos rios ali, que é a hidrografia da região norte. Então, a região norte ela é drenada pela bacia amazônica, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes, e pela bacia do Tocantins-Araguaia. Então, o rio Amazonas ele atravessa a região norte de oeste para leste e recebe vários afluentes que se formam ao norte e ao sul. Então, juntos eles formam a bacia, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então, vamos ver lá onde que nasce esse rio aqui. O rio Amazonas ele nasce no Peru com o nome de Maranon. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamado de Solimões. E a partir do encontro de suas águas com o Rio Negro, que foi o que a gente falou na aula passada, ele recebe o nome de Amazonas. Depois de atravessar toda a planície amazônica, o rio Amazonas ele desemboca no Oceano Atlântico, nas áreas onde se encontra a ilha de Marajó, tá? Então, além dos grandes rios, a floresta amazônica é constituída por estreitos cursos d'água chamados de igarapés. Em língua indígena, significa caminho da canoa. A vegetação da região norte, ela é coberta pela maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, e uma das grandes preocupações atuais é a devastação intensa que essa floresta vem sofrendo por conta das explorações de madeira e do avanço das áreas de pastagem e das áreas agrícolas, tá? Então, na região norte ainda há manchas de cerrado e de mangues. Já o clima da região norte, ele é predominante, é um clima equatorial. Então, esse clima se caracteriza por altas temperaturas o ano todo e grande quantidade de chuva, que são intensas entre os meses de novembro e abril. Tá? Em alguns trechos do Amazonas, Pará e Roraima, e em grande parte do estado do Tocantins, ocorre durante o ano todo um período de seca, tornando as áreas suscetíveis a incêndios. Então, ali a gente vê que essa preocupação não é só por conta das áreas de exploração de madeira, nem agrícola, nem da pecuária, mas também aqui o clima interfere muito e ajuda na devastação da floresta amazônica por conta das altas temperaturas, certo? Agora, os aspectos humanos da região norte. Então, até o século XVI, grande parte da região norte só era conhecida pelas expedições formadas pelos bandeirantes. Então, eles tinham, como objetivo aprisionar os indígenas para vendê-los como escravos nas zonas canavieiras, sobretudo na região nordeste.
Então, nessa época, a região recebia expedições da coroa portuguesas, conhecida como entradas, que pretendiam reconhecer o território e explorar as drogas do sertão. Então, aqui a gente percebe também que a colonização da região norte como região nordeste, sempre ela tem esse objetivo, exploração, captura de indígenas, certo? A partir do século XVII, os jesuítas seguiram para essa região interessados em catequizar os índios. Então, houve nesse período ações portuguesas para defender o território de ameaças estrangeiras. Então, para isso, Portugal expulsou os estrangeiros e fundou vários fortes na região, o que incentivou seu povoamento. Um exemplo é o Forte Presépio de Santa Maria de Belém, instalado em 1616, que deu origem à cidade de Belém, que é a capital do Pará. Então, aqui o Portugal já tinha a preocupação de não deixar os estrangeiros, né, entrarem na região norte, porque eles tinham interesse em fazer o quê? Em exploração. Então, eles fizeram esses fortes era como se fosse um posto de guarda, tá? Para defender o território dos estrangeiros ali. No fim do século XIX, a ocupação do interior do Amazonas foi incentivada pela exploração do látex, né, que é a matéria-prima da borracha. E a borracha, né, natural, impulsionada pela grande procura desse produto no mercado internacional, que eram as indústrias de pneus, tá? A região atraiu grande contingente de imigrantes nordestinos para o trabalho da extração dessa importante matéria-prima, iniciando assim o ciclo da borracha, ou seja, a exportação da borracha, tá? Que era extraída nessa época aqui. No século XX, centenas de imigrantes japoneses instalaram-se principalmente no Pará, entre as cidades de Belém e Bragança, na chamada região de Bragantina. Então, ali eles fundaram uma colônia agrícola, né, o Tomé Açu, e iniciaram o cultivo de pimenta do reino, tá? Outros grupos de japoneses fixaram-se no Amapá, às margens do rio Amazonas, onde se dedicaram à plantação de juta, é a fibra, né, na várzea. Então, aqui a gente já vai para a economia. Lembrando que isso aqui, gente, é só um resumo para que vocês possam acompanhar no livro de vocês, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da economia, tá? Então, lá nós temos na economia a agricultura, né, a atividade agrícola, e destacam-se o cultivo da soja nos estados do Tocantins, Rondônia e Pará, e o de mandioca, arroz, banana, café, juta, pimenta do reino nos demais estados. Já a pecuária, ela se desenvolve, né, na criação de gado bovino e suíno, e destaca-se a criação extensiva do gado bovino praticada em pastagens originadas de áreas desmatadas. Olha aí aonde está também uma grande área, né, de devastação da floresta causada pela pecuária. Então, eles têm que devastar uma grande área para poder criar aí esses bovinos, suínos e esses bufalinos ali. Já a indústria, né, de modo geral, o setor industrial dessa região é pouco expressiva, pois há poucas indústrias e ainda são isoladas. Então, geralmente, elas realizam o beneficiamento de produtos agrícolas ou o extrativismo. Então, aqui eles dão um destaque grande aqui para essa Zona Franca de Manaus, tá? Que foi o quê? O incentivo para as empresas, principalmente do setor eletrônicos, entre outros, de produção de veículos, destacando ali as motocicletas. Então, foi criado essa Zona Franca de Manaus como um incentivo
para a ocupação do território, ou seja, incentivar pessoas para colonizar essa região norte. Então, o governo ofereceu assim, vários incentivos para que essas indústrias fossem instaladas na região norte, reduzindo taxas de impostos, né, entre outros benefícios que foram criados para essas indústrias na região norte. Já o comércio, né, as principais zonas de comércio da região estão localizadas em Belém e em Manaus. Então, Manaus ele se sobressai pelo comércio, que é na Zona Franca de Manaus, como eu já havia dito anteriormente, né, que é uma área de livre comércio, de exportação e importação dotada de incentivos fiscais, né, uns incentivos que o governo deu para essas indústrias ali. Então, Belém é uma importante cidade portuária, centro comercial e industrial da região norte. No interior, parte significativa do comércio é realizada em áreas distribuídas ao longo dos cursos dos rios, em barcos que são verdadeiros mercados ambulantes. Então, tem pessoas que também têm o seu barco comércio. Ele vai, né, desce o rio ou sobe o rio vendendo as suas mercadorias. O turismo. Então, atualmente a região norte tem atraído investidores brasileiros e estrangeiros que constroem luxuosos complexos, né, ou seja, os hotéis, e exploram o ecoturismo, favorecido pelas paisagens naturais, né, e a sua rica fauna. Entre as atrações turísticas da região, destaca-se o passeio de catamarã, né, uma embarcação típica da região, por Igarapés, que é a ilha do Marajó, o Teatro Amazonas, o Mercado Ver o Peso e o Museu Paraense Emílio Goyede. Ambos estão situados na cidade de Belém. O extrativismo. Então, ali o extrativismo vegetal destaca a exploração das seguintes plantas. Então, lá a castanheira, tá? O guaraná, a seringueira, a juta e a piaçava. Então, esses aqui são os produtos vindo através do extrativismo vegetal. Quanto ao extrativismo mineral, muitos minérios são explorados nessa região. Alguns deles são o ferro, o ouro, o estanho, tá? Em relação ao extrativismo animal, como existem muitos rios nessa região, a pesca é uma atividade econômica bastante praticada ainda nessa região. Tá? Então, encontra-se nas águas da região grandes peixes de água doce, como o pirarucu, também conhecido como bacalhau brasileiro, que é o tambaqui, que a gente conhece por esse nome. Então, nossa aula de geografia vai ficar por aqui hoje. Nós estudamos a página 6, a página 15, tá? Isso aqui foi um resumo que eu fiz para vocês terem uma melhor compreensão do nosso conteúdo, tá? Então, até a próxima aula. Tem lá as páginas 6 e a página 15 para a gente fazer a leitura. E também tem uma atividade lá para vocês fazerem no livro de vocês. Mas eu vou estar deixando algumas outras atividades na plataforma para vocês estarem fazendo também.